Graça e paz, eleito do Senhor, abençoado com todas as sortes de bênção, reinando em vida e em perfeita vitória? E aí, me diz, como você está? Bom, esse tema é muito interessante, porque por muitos anos nós ouvimos falar sobre as bodas do Cordeiro, né? E essas bodas, né, nos remete, claro, a um casamento entre Cristo e a sua noiva. Noiva essa que é a igreja do Senhor. Cristo foi, Jesus de Nazaré foi o cordeiro que tirou o pecado do mundo. Então, dentro desse contexto de casamento, vamos falar sobre um tema que salta aos meus olhos lá em Romanos 7, que fala sobre a lei e a graça. E Paulo usa para os romanos um tema muito interessante, que é a respeito de uma mulher, usando o exemplo, né? Uma mulher casada, enquanto ela está casada, ela não pode se casar com outro. No contexto que Paulo falava, né? Por quê? Se ela casasse e o marido ainda vivo, separasse, casasse com outro, o marido ainda vivo, ela era considerada como adúltera. Irmãos, Paulo, ele falou aos irmãos em Romanos, porque por muito tempo, muitos anos, essa passagem ficou muito deturpada, fez muitas pessoas sofrerem. Então, tudo nós temos que olhar o contexto, a sã doutrina aos gentios, aos eleitos, então, de Romanos a Hebreus, as 14 epístolas. Ali tem tudo o manual, tudo como é a direção, o direcionamento para nós reinarmos em vida. Lembrando que nós estamos no século 21, ano 2021. Paulo estava no século dele, no ano dele, o contexto era outro. Então nós extraímos das Escrituras aquilo que Paulo estava direcionando e trazemos para nós nos dias de hoje, respeitando contexto histórico, verbos, adjetivos. Então é muito importante nós mergulharmos e entendermos que para aquele contexto, Paulo estava falando para aqueles irmãos. Para o nosso contexto, nós temos que falar para os nossos irmãos neste contexto. Amém? Porque tem muita coisa que são trazidas, mas não se leem os verbos e os adjetivos. Este, esse. Então, temos que entender isso. Voltando a essa questão do casamento, Paulo direcionando ali, falando para os irmãos, enquanto vocês continuarem, enquanto a lei estiver viva dentro de vocês, vocês não conseguirão desfrutar do novo casamento, que foi o batismo de Cristo na cruz. Então você vai estar adulterando o Senhor. Porque você vai estar casada com Cristo, recebeu a graça de Deus, mas ainda a sua mente, as suas práticas te levam a praticar com o outro, com o anterior. Então você imagina uma mulher casada com o marido em 2021, mas vivendo a experiência do marido do passado. Porque quando meu marido, e esse marido já partiu há 20 anos, 30 anos, ou esse marido não está mais no contexto. Você imagina como se dá esse relacionamento? Como esse relacionamento ele progride dia após dia? Com muito caos, com muita tristeza, com muita mágoa, com muita angústia, e tanto a mulher quanto o homem não desfrutam desse relacionamento. Então, trazendo para este contexto de exemplo que Paulo usou, que era algo que mexia muito, e mexe até hoje, né? Falar de casamento mexe até hoje com qualquer pessoa. Então, trazendo para hoje, o que acontece? O povo, Paulo estava dizendo, o povo, olha, vocês estavam casados com Jesus de Nazaré.
Jesus de Nazaré, enquanto vivo, ele cumpriu a lei, ele veio com essa missão, ele veio fazer e ele casou e morreu. Quando ele ressuscitou, não foi o mesmo Jesus de Nazaré, foi o Cristo ressuscitado. O Cristo ressuscitado, o Espírito, é totalmente diferente do anterior. E nós vemos pessoas querendo o Cristo ressuscitado, pós-cruz, ter um relacionamento casada com Ele, purificado, mas tendo relacionamento com o anterior, com o Jesus de Nazaré. Irmãos, existe um antes e um após-cruz. E nós temos que mergulhar e entender, eu até digo, esse mergulho é para dentro de si, porque se você é templo do Espírito Santo de Deus, tem um marido aí dentro de você. Você é a esposa, você é a noiva. Então, este marido, ele quer se relacionar com você. Mas sua mente quer se relacionar com o outro que já morreu, com o outro que já passou pela sua vida. Exemplo, né? Porque não fomos nós que vivemos os dias de Jesus de Nazaré. Foram os irmãos daquela época. Ou seja, você já se casou, já nasceu dentro de você o seu compromisso, sua aliança é com Cristo ressuscitado. Mas vemos irmãos insistindo em querer o compromisso com o Cristo ressuscitado e viver o relacionamento com o Jesus de Nazaré. Então, esse exemplo, leia Romanos, o livro de Romanos, a carta, né, aos Romanos é algo maravilhoso. E no capítulo 7, 5, 6 e 7, é algo tremendo. Você vai entender a diferença de quem vive na lei e quem vive na graça. Quem está casado com Jesus de Nazaré, fala sobre Jesus de Nazaré. Esse marido é maravilhoso, esse homem morreu por mim, é perfeito. E foi a obra de Jesus de Nazaré, foi maravilhosa. Mas Jesus de Nazaré era apenas um véu. Quem estava lá dentro daquele corpo era o próprio Espírito de Deus. Era o próprio Deus que estava lá dentro. Então Deus veio, o Verbo encarnou naquela roupagem, naquele véu. E aí, Jesus de Nazaré, homem, Jesus de Nazaré, homem, caminhou sobre a terra, cumpriu o propósito dele, Deus dentro dele, direcionando ele. Tanto que tem uma parte que, quando está ali, ele fala assim: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Jesus de Nazaré, homem, naquele momento nos prova que ele não queria, mas ele entendia que ele veio aqui na terra, a carne, aquela roupagem, para receber o próprio Deus, para cumprir este propósito. E cumpriu, e morreu. Mas ao ressuscitar, ressuscitou o Espírito Santo de Deus. E onde esse Espírito habita? Qual roupagem? Quais são os invólucros? Quais são as pessoas que recebem o próprio Espírito de Deus dentro delas? São os filhos. E esses filhos estão espalhados pela terra. Esses filhos estão andando com o próprio Deus dentro deles. E esse Espírito sou eu e você. Então, você precisa entender, há um antes e um depois. Onde você está? Você está aqui? Você está com o primeiro marido. Você está aqui? Você está com o segundo marido. Se você quiser casar com o segundo, mas flertar com o primeiro, você está em adultério. Você está em adultério. Então, observe bem. Se eu tenho uma cruz que marca, que é um divisor
eu não posso estar aqui praticando rudimentos, leis, dogmas, doutrinas da lei. Eu preciso, se eu estou casada com o segundo, eu já nasci com este compromisso, essa aliança dentro de mim, eu preciso conhecer. Sabemos muita coisa sobre Jesus de Nazaré e tão pouquinho sobre o Cristo ressuscitado. É esse aqui que você precisa aprender, conhecer. Quem é ele para você? Quem é esse marido? Quem é esse que já casou com você, que você veio para essa terra já com esse compromisso firmado? Então, que nesse dia você possa refletir e entender que o seu compromisso, a sua nova aliança não é com o anterior. Porque o anterior viveu, passou por essa terra, cumpriu, mas quem habitava aquela carne era o próprio Deus. E hoje ele escolheu você para carregar esse espírito. Ele tem uma aliança, esse é o novo pacto, uma nova aliança. Que Deus abençoe o seu dia, que nesse dia você tenha muitas experiências e que essa palavra venha iluminar os teus olhos. Grande abraço, graça e paz.